O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de Santo Stanislau, bispo polonês. Foi bispo em Cracóvia, na Polônia, e foi martirizado, assassinado durante a celebração de uma missa. Martirizado pelo próprio imperador de então, o rei de então, que vinha, e às vezes era, repreendido pelo bispo, por alguns dos seus comportamentos que não edificavam, as pessoas. E aí esse bispo se apaixona por uma mulher casada, e ele manda raptá-la, E ninguém podia nada contra ele, nem o esposo da dona lá podia, enfim. E assim ele foi viver então com uma mulher que não era dele, viver em adultério. E numa das pregações o bispo fez menção a esse fato, do escândalo do rei, que foi viver como marido e mulher com uma mulher que já tinha marido, que era casada, não era viúva. E por causa disso o rei se inflamou demais, contra a repreensão, e por causa do seu ego, do seu orgulho, enfim, quem é esse bispo, para falar de mim? Resumo da ópera: o próprio rei matou o bispo então no meio de uma missa que ele invadiu lá, tomado de fúria, e martirizou. Mas Stanislau, já em vida, tinha fama de santo, pelo bom pastor que era. E é uma grande devoção na Polônia e a respeito de Santo Stanislau, bispo e mártir. O evangelho que nós ouvimos hoje, nós estamos terminando aqui na leitura litúrgica, essa sessão do capítulo 3 de São João, que tem como pano de fundo a intuição do sacramento do batismo, nascer do alto, nascer do Espírito, nascer da água e do Espírito Santo. Então essa conversa de Jesus com Nicodemos. Então Jesus está aqui nesse diálogo com Nicodemos, que não é propriamente um diálogo, é um grande discurso de Jesus para Nicodemos, apresentando a si mesmo, E hoje Jesus diz de si mesmo, então, João 3,31, falando de si: aquele que vem do alto está acima de todos, o que é da terra pertence à terra, fala as coisas da terra, mas aquele que vem do céu, fala do céu, está acima de todos. Portanto, queridos, Jesus tem uma primazia sobre a terra e as coisas da terra. E nós, no nosso caminho de conversão, vamos fazendo isso em nós mesmos. Menos terra, mais céu. Só que esse menos terra, mais céu, que por óbvio conta com algum esforço nosso, com alguma resolução nossa, é sobretudo uma acolhida nossa. Acolher em nós menos terra e mais céu. Jesus está acima de todos. E aí, Jesus vai dar aqui um ensinamento falando que ele veio dar um testemunho e fala daquilo que viu e ouviu, coisas que nós, seres humanos, não vimos nem ouvimos. Aí o versículo 33 assim: quem aceita o seu testemunho, o testemunho de Jesus, o evangelho de Jesus é o testemunho de Jesus. Quem aceita o seu testemunho, seu evangelho, sua palavra, atesta que Deus é
verdadeiro. Portanto, passa pela fé, e a fé enquanto uma aceitação, a fé enquanto um dilatar o coração, abrir o ouvido. Portanto, menos terra e mais céu exige de nós, óbvio, algum esforço, mas menos terra e mais céu em nós passa pelo ouvido, pelo ter fé, pelo ouvir sem desconfiar, o ouvir sem relativizar, o ouvir sem comparar aquilo que é do céu com gente que é da terra. Ouvir como aquilo que é, e a gente escuta todos os dias quando termina a proclamação do Evangelho. Palavra da salvação. Ouvir com esse ouvido, ouvir com esse coração, né? E consentir, fazer esse obséquio da própria inteligência. Submeto minha própria inteligência a essa palavra, como palavra que vem do céu. E aí Jesus diz assim, de fato, versículo 34, aquele que Deus enviou ao mundo, está falando dele, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. E aqui tem algo importante para nós. A palavra, o Evangelho é o quê? É a tradução, vamos dizer assim, né, em linguagem humana, de tudo aquilo que o Espírito Santo é. Então, o Evangelho e o Espírito Santo andam juntos. Tem duas formas da gente receber o Espírito Santo. Uma delas é rezando, pedindo, invocando, né? E aqui dentro da oração vamos colocar também quando a gente recebe os sacramentos, a Eucaristia, a confissão, o matrimônio, enfim, qualquer sacramento comunica o Espírito Santo. Mas no grosso modo da nossa vida, como é que a gente recebe o Espírito Santo? Rezando, pedindo, invocando. Mas o Espírito Santo também nos é dado quando a gente escuta a palavra de Deus. Toda a pregação da palavra de Deus, toda a leitura do Evangelho e toda a proclamação dele, explicação dele, é um sopro do Espírito Santo sobre nós. Então, quando a gente escuta a palavra e escuta sobre a palavra, o Espírito Santo nos vem também. Então olha o que Jesus diz, que diz as palavras de Deus, porque Deus lhe dá, Deus deu a Jesus o Espírito sem medida. Então Jesus, tão cheio do Espírito Santo, dá o que a nós? Sua palavra. Portanto, a sua palavra nos dá o que? O Espírito Santo. É por isso, meus irmãos, que quando a gente faz, e muitas pessoas fizeram, uma experiência com o Espírito Santo, muito bonita, muito forte, muito concreta, que não tem como dizer que não aconteceu. E essa experiência foi e é fruto de uma oração ou de um contexto de oração. Quando Deus, na sua misericórdia, nos atravessa a história e nos dá uma experiência com o Espírito Santo. A pessoa se abre e deseja essa vinda do Espírito. Mas se essa experiência imediatamente não começar a ser alimentada e alinhada pela palavra de Deus, ela vai dar em nada, como quase sempre dá em nada na maioria das pessoas. Então, o que é esse vem Espírito Santo? Aí ele vem. A pessoa pode sentir coisas no próprio corpo, e tudo isso é Deus agindo e confirmando a sua vinda, né? Mas quantas pessoas viveram fisicamente uma experiência do Espírito Santo, emocionalmente uma experiência do Espírito Santo, e deu no que isso aí? Deu em nada. Deu em nada. Ou vai dar em nada. Por esses dias, atendendo uma pessoa que veio de longe, com a vida toda errada, uma vida toda fracassada, e você vê que a pessoa está cansada, que a pessoa está triste, que a pessoa está oprimida por dentro. E aí a pessoa já está naquela idade de ter que começar a colher, e ela não tem o que colher e nem sabe o que plantar. É de dar dó, né? É de dar dó. Você vê que a pessoa já está passando do tempo na vida. Sabe assim? Já está passando. Sabe aquela fruta que você acha que está madura, está doce, mas ela está passada? E aí na partilha, no desabafo,
começa a partilhar da sua busca por Deus, ou dessa rebusca por Deus, mas aí também é tudo bagunçado, mistura Jesus com Exu, é um negócio complicado. E aí, no currículo, né, da pessoa, e gente que já teve uma experiência com Deus, né? E aí começa a nomear, e você vê no olhinho da pessoa o brilho e a saudade, né? Daquelas vezes, aqueles inícios, década de 80, começo de década de 90, né? Que os grupos de oração iam rezar na mata, aí a mata as folhas acende, né? E aí um dia tive uma dificuldade na vida, falei, Deus, o Senhor existe mesmo, me dá um sinal. Isso porque ele acabou de ver as folhas acesas na mata, ele precisa de mais um sinal, vai vendo também a qualidade da pessoa, né? Me dá um sinal, e aí justamente naquela hora aconteceu, e a pessoa explica, e você vê, é de Deus, é verdade mesmo, só Deus explica. E aí a pessoa sentiu um negócio, quando olhou para o céu, passou uma estrela. Eu acredito em tudo isso, porque se eu não acreditar nisso, eu não sei se eu consigo acreditar na Eucaristia. Quem acredita que a Eucaristia é Jesus, acredita em tudo, ué. Se a pessoa está me dizendo. Mas aí você, se viveu tudo isso, por que está arregaçado, lascado desse jeito? Porque nós que não vivemos nada disso, até que estamos bonitinhos na foto. Nós que não vivemos nada disso, até que nós estamos ajeitadinhos, indo para frente. Aí duas coisas sempre. Faltou o que ali? Faltou uma coisa e sobrou outra. O que faltou? Faltou palavra. Faltou a palavra, faltou o norte. Faltou a palavra de Jesus, faltou a vinda do Espírito Santo, talvez não tão bom, explosiva, de uma vez, como entrar debaixo de uma cachoeira, mas esse gota a gota, essa garoa diária do Espírito Santo que vem pela palavra. Falta a palavra, falta uma verdade na cabeça, a verdade do Evangelho, isso é o que falta. O que sobra? Sobrou algo ali, o ego, sempre. A vaidade. Aí até que um dia, né, se desentende com alguém, até que um dia se decepciona com alguém, se desilude com alguém. E geralmente pessoas assim não entendem esse mecanismo de si próprias, o quanto elas patinam no ego, no eu, o quanto elas não sabem levar de boa uma cara feia, o quanto elas não sabem levar de boa até o próprio pecado e se levantar e seguir em frente. Sabe, esse ego, essas pessoas inchadas de si. Então, falta palavra, sobra ego. O que aconteceu com aquele Espírito Santo que acendia as folhas? O que aconteceu com aquelas experiências do Espírito Santo onde a perna bambeava e do lado a pessoa era cega de um olho, agora está enxergando? Tudo lindo, não estou desfazendo. Mas o que deu nisso? Não deu em nada. E aí vai para as crendices. Aí vai para o esoterismo, para o misticoide da fé. Aí vai para, sabe? Aí vai, porque um padre falou sobre o fim do mundo. Aí porque aí eu tenho uma mulher lá na cidade que ela reza, ela diz que ela escuta a Nossa Senhora. Aí aí é grande. Meu Deus do céu. Se escutasse e se esforçasse pelo Evangelho de cada dia, já estava tão arrumadinho na vida, já estava tão desembolado, mas a gente quer o quê? A gente quer um negócio diferente. Aquele que Deus enviou, Jesus, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Portanto, meus irmãos, na palavra que lemos e rezamos, na palavra que ouvimos e meditamos, dentro da nossa inteligência, dentro do nosso coração, e sim, essa palavra precisa se transformar em prece, já há uma vinda do Espírito Santo, e essa vinda do Espírito Santo, mediante a palavra, ela é urgente, ela é urgente, ela é necessária, e ela é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Entende isso? Ela é o pão nosso de cada dia. Porque o de ontem já não vale muito para hoje. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o Espírito de cada dia, que vem pela palavra de cada dia. De cada dia. E ao mesmo tempo que isso é sutil, ao mesmo tempo que isso é tão simples, ao mesmo tempo que isso chega a ser até um tanto quanto passivo, porque é ler ou ouvir quem está explicando, né?
Isso é poderoso. É poderoso, é urgente. Tem um poder muito grande nisso. Então Jesus vai dar o Espírito Santo em Pentecostes, soprando, impondo mãos. Isso existe? Existe, é pontual na vida, é necessário que aconteça. Mas isso é alimentado e alinhado pelo Espírito que vem todo santo dia, como o pão nosso de cada dia, no pão da palavra, no pão do Evangelho. Porque Deus dá o Espírito sem medida. E a palavra que Jesus dá é a materialização, vamos dizer assim, é a transliteração em linguagem humana de tudo aquilo que é o Divino Espírito Santo lá no céu, no seio da Santíssima Trindade, para cada um de nós. E por que é que Jesus dá o Espírito Santo? Versículo 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão, inclusive o Espírito Santo. Jesus nos dá tudo. Tudo está nas mãos de Jesus. E aí, esse estar unido a Cristo nos dá o quê? Versículo 36. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Olha que beleza. Possuir a vida eterna. E sempre na Bíblia que a gente escuta vida eterna, a gente logo pensa o céu, né? O depois da morte. E é isso, mas não é só isso. Vida eterna, no Evangelho, é o céu que precisa começar. Certo? Esse céu que Deus queira um dia a gente entra nele, esse céu, essa vida eterna que Deus queira a gente ganhe lá na hora da morte, Deus nos dá então a vida eterna. Foi bom menino, vai ganhar a vida eterna. Essa vida que é eterna, no sentido de nunca vai acabar, ela precisa começar. E começa onde? Começa aqui no ato de fé. Portanto, a vida eterna de um dia, ela começa a ecoar, refletir, incidir, influenciar, moldar e abençoar a minha vida quando? Depois de morto? Agora. Agora. E enquanto essa vida aqui não é o céu, a gente sabe disso, que a terra não é o céu, que essa vida não é o céu, mas enquanto essa vida não é o céu, ela não só está apontada para o céu, como começa a já ter céu nessa vida. Então, meus irmãos, essa vida aqui não é o céu, mas andar com Jesus é uma delícia, vai mudar muito a sua vida se você se alinhar com Ele. Ah, vai mudar a ponto da terra virar céu? Não. Pode ser que daqui a um tempo apareça um carocinho, o que será que é? Câncer mesmo. Pode ser que daqui a algum tempo, né, Deus o livre guarde, um acidente, uma enfermidade, filho que dá trabalho, marido que fica muito no celular, aí eu falo assim, padre, amor, que tanto você vê aí? Aí sempre que eu vou pegar, padre, ele esconde. Será que? Com certeza. Bom, eu nem preciso pegar para saber, já sei daqui, basta ter 2 neurônios. A vida não é o céu. Agora, meus irmãos, a vida é muito melhor. A vida se direciona para o céu e vai experimentando o céu já nessa vida. É igual o sol. Vamos pensar que fosse possível ir ao sol, né? Mas se a gente for na direção do sol, a gente, antes de chegar no sol, já vai se aquecendo dele, ué. Então tudo está nas mãos de Jesus. O Espírito e a vida eterna. Agora, a vida eterna é o céu? Também é o céu. Mas esse céu precisa começar. Uma hora a minha vida tem que sair debaixo desse adesivo de inferno, sofrimento, desgraceira, confusão, e ganhar o carimbo céu. E esse céu começa a ser gerado, construído, até que na providência e misericórdia de Deus, Deus olhe para você, Deus olhe para mim, e vê que já tem um tanto de céu em nós, que Ele fala, tá bom de viver na terra, vem viver no céu. Pronto. O povo fala assim, por que santo e santa morre cedo? Né? Boa parte deles. Alguns santos e santas Deus deixa na terra há muito tempo, que é para fazer bem para o mundo, né? Por exemplo, um Padre Pio morreu com 80 e tantos anos. Mas se você pegar todo mundo que foi tipo um Padre Pio, não passava dos 30. Não dava isso, já não estava mais aqui. Antes dos 30, pode ver.
Eu vou fazer 39, estou por aqui, você vê. Complicado, né, gente? Tem que rezar. Tá rindo do quê? Você tem quantos? E está aqui ainda. Então. Mas por que vai tão cedo assim? Vai tão cedo assim porque vai tendo tanto céu na pessoa que chega uma hora que tem que estar no céu. Não é assim? Tem tanto céu na pessoa que sobe de patamar mesmo. Como tudo na vida, você fica muito bom numa profissão, você fica muito bom num afazer, né? Um jogador de futebol, ele está fazendo muito bem aquele papel no time, ele joga lá na Portuguesa Santista, no 15 de Peroboalaense do Espírito Santo. Ele não cabe mais ali naquele time. Vai ser contratado por um grande, não é assim a vida? Então, o céu vai incidindo em nós. E na hora que tiver bastante céu, Deus fala, já dá para entrar. Com esse tanto de céu que você tem, já dá para estar aqui. Já dá para estar nesse nível, né? É aí que a gente vai. Fala para quem está ao seu lado, geralmente não passava dos 30. E você está aqui ainda, hein? Eita, está aqui ainda. Meu Deus do céu. E aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho, que rejeita a Cristo, que não acolhe o Evangelho, não verá a vida. E é aqui de novo, o que é não ver a vida? Não ir para o céu? Também. Mas não ver a vida eterna é já não ver a vida aqui com os olhos de Deus. Portanto, de algum modo, meus irmãos, o inferno começa por aqui também. Ninguém pode viver um céu e ir para o inferno. A pessoa vai indo para o inferno, vai pontuando a vida de inferno. Aquele que rejeita o Filho não verá a vida, não vê a vida. E você pode ver que o pecado faz isso. Quantas vezes a gente não diz isso para o outro? Rapaz, faz isso não, olha a vida boa que você tem, dá graças a Deus pela vida que você tem, faz isso não bota tudo a perigo não é isso? Não faça isso, olha que vida que você tem, vai jogar essa vida fora. Mas por que a pessoa está fazendo isso? Porque ela não está vendo vida na vida. E aqui é o ponto. Sem o Evangelho, sem o Espírito Santo, a vida que Deus me deu para me santificar, a vida que Deus me deu para dentro dessa vida eu sair de mim e ser bom, como Jesus foi bom, ela se torna o que para mim? Opressão, fardo, estou sufocado, né? Eu preciso viver, eu preciso experimentar, eu preciso ir, todo mundo faz. Então veja, meus queridos, se fosse para a gente se santificar, encontrar Jesus e ser a imagem e semelhança de Jesus com outras pessoas em outro lugar, pode ter certeza que Deus tinha te colocado com outras pessoas em outro lugar. Mas se estamos aqui agora, esse aqui agora tem que ter céu. E se eu não sinto como céu, ou não consigo mais reconhecer que estou indo para o céu através dessas coisas, e que daí então vale a pena, as penas da minha realidade, então eu estou com um problema espiritual dentro de mim, chamado falta de conversão. É muita carne e pouco espírito em mim. Vamos lá de novo, eu prometo que eu termino aqui a homilia. Se fosse para eu encontrar a Deus, me relacionar com Ele e ser imagem e semelhança dEle, de Jesus, nas boas obras, no amor, na santificação, com outras pessoas e em outro lugar, onde é que Deus teria me posto de algum jeito? Com outras pessoas em outro lugar. Então, se eu estou aqui agora, esse aqui agora precisa ser céu, caminho de céu. E o saber isso faz com que as penas disso, é igual a galinha, você vai despenando pelo caminho também, né? Uma vez que o céu, essa terra não é o céu, mas se eu reconheço isso, as penas que me custam essas pessoas e esse lugar e esse dever,
Eu sei que vale a pena e continuo indo. Mas sem a palavra de Jesus na minha cabeça, sem o olhar de Jesus, se eu não olho como Jesus olha, se Ele não vive em mim para olhar em mim, pensar em mim, sentir em mim e avaliar em mim as coisas, o que isso que Deus me deu para ser início de céu se torna início de inferno? Porque daí eu olho para tudo isso e não vejo vida nisso. Eu não vejo vida. Eu vejo um enfado, eu vejo um fardo, eu vejo uma injustiça, eu vejo uma opressão. E quanta gente está vivendo assim? E às vezes está vivendo assim na fila da comunhão. Nós precisamos abrir o nosso ouvido, minha gente, e entender, eu estou diante de uma palavra que veio do céu. Essa palavra que veio do céu tromba dentro de mim com muitas palavras que não são do céu, que são da carne mesmo, são da minha ignorância mesmo, são dos meus apegos mesmo, são do tanto de doideira que eu ouvi ao longo da vida. Então a palavra que vem do céu, que é o Evangelho de Jesus, ela entra dentro de mim e eu já estou ocupado. Tem umas palavras dentro de mim que são muito diferentes das palavras do Evangelho. A palavra do Evangelho diz: bateu de um lado, oferece o outro. Te obrigou a andar 1 quilômetro com essa coisa insuportável, anda 2 com ela, vai, o que te custa também? Não, porque eu não tolero. Ixi, eu não tolero. Então você pode avisar lá que, ó, se precisar de mim, que se lasque. Nossa, ui. Porque tem uma palavra dentro de mim dizendo o quê? Fica aí, sendo bonzinho. Fica, vai montar em você. O mundo é dos espertos. Aí vem uma outra palavra, vem a palavra do céu encontrando a palavra da terra. Nós precisamos, gente, ouvir e se submeter com humildade, se humilhar diante de Deus. Senhor, o Senhor tem uma palavra, mas eu também tenho, danadinho que sou, ó, eu também tenho uma palavra, e confesso diante do Senhor, eu gosto mais da minha do que da sua. A minha, Senhor, é um caminho mais largo, mais fofo. A sua me parece estreita, eu estou antevendo as pedras do caminho. Mas a tua é céu, a minha não é. Dai-me a tua graça. E só por ti, Jesus. Bora. Para aprender a ver a vida na vida. Porque aqui no Evangelho, quando diz aquele que rejeita o Filho, não verá a vida. Não só não terá, como não verá. Não vai captar a vida. E o grego é um idioma tão rico, a palavra vida tem 3 palavras para vida, né? Uma delas a gente conhece bem, que é o bios, biológico, biologicamente, né? Biometria, tudo que é vida que existe, mas morre, apodrece se acabar. É a vida do físico. Mas tem a vida que o Evangelho usa muito e usa aqui, o zoé. Zoé é a vida enquanto pulsão, a vida enquanto sentido. Vida enquanto destino interior, né? E Zoé é algo que sobrevive ao corpo. Zoé enquanto sentido, uma memória, uma presença. Então Jesus não verá Zoé. Porque ver o bios, não sendo cego, está vendo, né? Mas aí eu olho para esse bios e não vejo Zoé. Vejo sei lá o que eu vejo. Aí sai caçando Zoé no bios dos outros. Então, ter em nós o Espírito, através e junto com a palavra de Jesus, que é a palavra do céu, sobre essas palavras de terra que há em mim, que há em nós, nos faz ver vida na vida. Nos faz perceber Deus na nossa realidade, no que nos cabe, no que nos compete. Seja de bom, seja de cruz, não importa. Para que a gente termine no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Momento das nossas preces, vamos ficar em pé. Você que está em casa, reze conosco também nesse momento. Vamos elevar a Deus a nossa oração. O refrão do Salmo de hoje disse, completando a primeira leitura, que fala da libertação dos apóstolos, de Pedro e João da prisão. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Põe a mão no seu coração, eleve a Deus
o grito da sua alma, o grito da sua vida. Senhor Jesus, diante de vós, nosso coração e o coração de tantos agora grita. Diante da tua palavra, Senhor, que é a palavra do céu, diante da tua palavra que dá o Espírito Santo, nosso coração grita, Senhor, por compreender e viver a tua palavra. Meu coração grita, Senhor, por dizer: eis-me aqui, faça-se em mim a tua palavra. Meu coração grita hoje, Senhor: amém, eu creio e quero. Por isso, Senhor, sobre o Espírito que me vem agora pela tua palavra, Espírito de sabedoria, entendimento, ciência e fortaleza, nós queremos pedir: derrama o teu Espírito como efusão. Vem agora, Senhor, e sopra como uma efusão do teu Espírito sobre nós, para que nós possamos viver o que o Salmo disse: provai e vede quão suave é o Senhor. Sopra, Senhor, a suavidade do teu Espírito sobre essa palavra que está agora na nossa inteligência, no nosso coração. Porque o Salmo disse: feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Clamam os justos e o Senhor escuta. Clame agora por Deus, peça o socorro de Deus, peça o socorro do Espírito Santo para as tuas lutas, peça o socorro do Espírito Santo para os combates da sua vida. A palavra diz: do coração atribulado Ele está perto. Você que se sente hoje uma pessoa atribulada, uma pessoa embolada, é um monte de assunto, um monte de dever, um monte de dúvida, você que se sente assim como um nó, a palavra diz: Ele está perto do atribulado. Senhor, olha para as minhas tribulações. Espírito Santo, olha as minhas atribulações, todas elas. Olha, Senhor, as demandas da minha vida. Pessoas, Jesus, que sentem um profundo desejo de descanso, de paz. Pessoas que estão, Senhor, olhando para o futuro, e ele é tão incerto, ele é tão cheio de possibilidades. Pessoas que estão sendo sufocadas, Senhor, pela ansiedade, pelo medo, pela dúvida. Vem, Espírito Santo, do coração atribulado, tu estás perto. Ele conforta os de espírito abatido. Você que se sente abatido porque foi batido, bateram no teu coração, bateram na tua alma. A doença bateu em você, a traição bateu, a ingratidão bateu, a injustiça bateu. A palavra diz: Ele está perto de quem foi abatido, alcançado, alvejado pelo mal, pelas vicissitudes da vida. A palavra diz: Ele conforta. Senhor, me dá o teu conforto. Eu quero estar com a tua força, com a tua fortaleza. Vem, Espírito Santo confortador. Muitos males se abatem sobre o justo, disse o Salmo. Muitos males se abatem, mas o Senhor de todos eles os liberta. E nós queremos pedir: Senhor, liberta-nos do mal do pecado, Senhor. Quantos males espirituais, morais, mas também dos males físicos, dos males das coisas tão simples da vida. Liberta-nos, Senhor, dos males. Liberta-nos, Senhor, daquilo que o mal traz dentro de si. Você que se sente tocado pelo mal, você diz: Padre, a palavra diz, Ele liberta dos males, então por que eu tenho essa doença? Ele liberta dos males, então por que eu estou nessa provação? Consagra isso a Deus. Consagra isso a Deus, vai dizendo: Senhor, eu estou vivendo algo mal. Algo mal está fazendo parte da minha vida, mas eu não quero o veneno desse mal em mim. Eu não quero a depressão desse mal em mim. Eu não quero o azedume desse mal em mim. Eu não quero a blasfêmia desse mal em mim. Eu não quero a descrença desse mal em mim. Porque este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pela intercessão de São José, escutai, Jesus, os nossos gritos. Pela intercessão de São José, que sejam possíveis as coisas impossíveis na nossa vida. Acolhei, Jesus, nossa prece, nossa esperança. Vós que sois nosso Senhor e Salvador, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.